Pessoal, está chegando agora uma notícia importante, nós vamos interromper esse debate, vamos retornar daqui a pouco. O ministro da Agricultura demite Neri Geller após o aval de Lula. É aquela polêmica em torno da licitação para a compra do arroz. Então, nós estamos nesse momento aí debatendo, está chegando essa notícia agora, nós precisamos debater isso aqui, parece que um primeiro escândalo aí que precisa ser apurado e ser investigado. Você, meu querido Luiz Fernando Pacheco, que será que a gente pode esperar disso aqui? É cedo para falar, né? Nós temos que ter um desdobramento ainda, mas, a princípio, uma primeira baixa importante sobre suspeitas. Então, eu quero saber qual a opinião de vocês. Enquanto vão chegando mais informações aqui, nós vamos atualizando vocês. É uma primeira polêmica com relação à questão aí da importação do arroz. Está dando muita polêmica isso, ô Luiz Fernando Pacheco. Inclusive, muitos agricultores do Rio Grande do Sul, o agronegócio do Rio Grande do Sul, que foi fortemente abalado por aquela calamidade, afirma que são desnecessários os 7 bilhões de reais gastos para a importação do arroz. E que isso, na verdade, não só vai atrapalhar o agronegócio, a sua recuperação, como a safra de 23, 24 já foi totalmente colhida. E esse arroz que está vindo é um arroz extremamente defeituoso, com herbicidas, e há uma série de críticas que estão sendo feitas com relação a isso. E agora vem esta demissão. Neri Geller é exonerado após a anulação do leilão, com fortes suspeitas sobre esse leilão. Eu quero saber, em primeiro lugar, claro, como advogado, você sempre homenageia o direito de defesa, mas o presidente Lula autorizou esta demissão, suspeita de irregularidades no leilão do arroz. Queria ouvir você inicialmente. Professor Capês, já na semana em que começou a tragédia no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de conversar com um agricultor de Uruguaiana, que é uma região arrozeira, e ele me dizia, não há necessidade de importação. Então, sempre foi uma questão, desde o início, bastante polêmica. Agora aparecem essas possíveis irregularidades. Eu acho que é papel do governo investigar isso, né? Anular essa compra, verificar em que condições foram feitas, e o afastamento do responsável por isso é uma forma de garantir que a investigação seja feita da maneira devida, com imparcialidade. Eu não estou aqui condenando a pessoa que foi afastada do governo, de forma alguma, acho que ele deve ter direito a se defender, a se explicar, mas é melhor para o país e para o bom andamento da questão da coisa pública, já que há dinheiro público envolvido, que a pessoa se explique, mas sem ingerência no órgão, estando afastada do órgão. Então, acho que, sim, sem querer fazer um pré-julgamento, mas na busca de uma investigação imparcial, o afastamento do servidor é algo bem-vindo. Muito bem. Meu querido Diego Tavares, o Neri Geller é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. E parece que o filho dele era sócio de um dos negociadores do leilão. Ele disse que a situação antecedia a ele tomar posse, mas ele também não havia comunicado anteriormente. Isso cria uma suspeita muito perigosa no momento em que se questiona a importação destes 7 bilhões de um arroz de baixa qualidade, quando o Sul já colheu o suficiente para a safra desse ano. Capês, vamos lá. Separando um pouco os temas a respeito desses fatos, o primeiro ponto é que a gente tem que, de fato, elogiar a resposta rápida do ministro Carlos Fávaro. De fato, afastar um secretário que supostamente está envolvido num escândalo de corrupção é a melhor coisa a se fazer, claro, prestigiando o direito que esse secretário tenha a oportunidade de se defender das acusações. Mas é aquela coisa, né? Quem não sabia que uma compra de 7 bilhões de arroz do exterior para atender uma situação emergencial que nós nem sabemos se existe, e como nós constatamos aqui nas últimas semanas, provavelmente não existe porque a safra está colhida. Quem não imaginava que isso poderia acabar em um escândalo de corrupção? Olha só, isso é praticamente cultura no Brasil, infelizmente. Observamos diversos casos como esse durante a pandemia. O fato é,
realmente, parece o que o professor Capês disse, não, é exatamente isso. O filho do Nery Geller é sócio do proprietário da Foco Corretora de Grãos, que é a principal vencedora dos leilões realizados para a aquisição desse arroz do exterior. E existe um fato acessório também, professor Capês, só para que eu não me engane enquanto aos nomes, o Geller também fez a indicação do Tiago dos Santos, que ele é diretor de abastecimento da Conab. Então, é um outro foco onde o governo tem que dar atenção para que não ocorra corrupção em cadeia dentro das estruturas do Ministério e também dentro da Conab, porque é um momento emergencial. Tanto que nós criticamos aqui o fato de pessoas estarem se valendo desse momento de fragilidade do Rio Grande do Sul para aplicar golpes financeiros, para cometer crimes dentro de alojamentos, dentro de abrigos, e não é diferente na estrutura do Estado. Infelizmente, isso merece todo o nosso repúdio. Novamente, resguardado o direito de defesa que assiste a todos os acusados, mas é uma situação lamentável que pessoas se utilizem da fragilidade do povo gaúcho, que precisa de assistência do Estado agora, para cometer crimes e, nesse caso agora, crime de corrupção. Não há dúvida, a querida Raquel Gallinatti, ele deveria ter feito essa comunicação antes do início do leilão. Se o filho dele é sócio de um dos negociadores, isso cria uma violação ao princípio da impessoalidade. E há uma questão importante também, ele conseguiu a nomeação a esse cargo depois de reverter uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele tinha tido o mandato de deputado federal cassado em virtude de uma condenação. E o TSE reverteu e possibilitou que ele assumisse. Então, cria, sem dúvida, uma onda de suspeita, mas o ministro da Agricultura agiu corretamente ao imediatamente demiti-lo. Claro que a versão oficial é que ele pediu demissão e foi aceita. Mas sabemos que não foi bem assim. Raquel Gallinatti, complicada essa situação no momento em que os agricultores, o agronegócio do Rio Grande do Sul, precisa de apoio, condenou essa iniciativa do governo de importação desse arroz, diz que a qualidade desse arroz é baixíssima, os herbicidas são aplicados nesse tipo de arroz e, infelizmente, parece que não foram ouvidos. Agora, o leilão está revertido com suspeitas de corrupção. Ou, pelo menos, se não é corrupção, suspeitas de violação ao princípio da impessoalidade. E muito corretamente, ao expulsar, ao demitir, sem, inclusive, dar margem a uma justificativa desse ato que desvirtua a coisa pública da privada, foi um ato acertado, tanto do ministro como do governo federal. O que a gente vê, essa corrupção endêmica, que por muito tempo andou de forma deslavada, hoje a sociedade, a população está, sim, alerta, de olho e fiscalizando. Então, uma atitude correta daqueles que estão nos representando é o que nós esperamos. Não só uma violação de princípios éticos e morais, mas como você mesmo disse, professor, ao princípio basilar da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é a impessoalidade e a moralidade. Então, Ana Beatriz Hirsch, você ainda não tinha nem falado do primeiro tema e entrou esta notícia importante. Então, na verdade, o filho do Nery Geller, que é o secretário nacional de Política Agrícola, Marcelo Piscini Geller, abriu uma empresa com o ex-assessor dele, Robson Luiz de Almeida França. E esse foi um dos negociadores do leilão. Então, surgiu a possibilidade, claro, se o filho é sócio da corretora do leilão, há uma suspeita de favorecimento. Isso, por si só, já é um indício de improbidade administrativa com seríssimas consequências. E agora o leilão foi anulado. Como você vê essa situação, notícia que chega aqui, e aqui a prioridade é o assunto que está acontecendo naquele instante. Vai você, Ana Beatriz. Oi, Capês, boa tarde. Falando aqui pela primeira vez, boa tarde aos meus colegas, à nossa audiência. Eu acho que, assim, faz muito bem o governo federal em não permitir que toda e qualquer suspeita que paire sobre o assunto persista no mundo real. Então, a partir do momento em que você tem uma suspeita, e veja, é uma suspeita, pode ser tudo uma infeliz coincidência? Até pode, mas chama muito a atenção porque é o filho do responsável que está, de alguma forma, diretamente relacionado a esse leilão. O que
assim como meus colegas já falaram, quebra o princípio da impessoalidade que deve regular toda a atividade da administração pública. Então, o governo ele faz muito bem ao transparecer para a sociedade que ele não vai admitir esse tipo de comportamento. E eu não estou nem entrando na questão, porque, pelo que eu entendi, este leilão será realizado uma outra vez, será realizado de novo, observadas os princípios que precisam ser observados. Mas o que me chama a atenção é que, pelo menos, foi dada uma resposta muito rápida. O Neri Geller colocou à disposição o seu cargo, provavelmente porque estava sofrendo uma pressão enorme diante da descoberta dessa relação e da participação do filho dele, ainda que de forma indireta. Então, o governo faz muito bem. Eu acho que, mais do que nunca, diante da polarização que a gente vive, é essencial que o governo seja o mais transparente possível e haja da maneira mais ilibada possível. Eu sei que parece chover no molhado, porque todo governo deveria agir dessa forma, sem a necessidade da gente falar isso. Mas a verdade é que, numa sociedade tão polarizada quanto a nossa, que tudo é extremamente questionado, uma tomada de decisão rápida e eficiente, como parece ter sido nesse caso, é muito bem-vinda. Ô Diego Tavares, vamos avançar, continuar. Esse é um tema importante, né? O que aconteceu, o secretário de Política Agrícola Nacional é o Neri Geller. É um deputado federal que tinha sido cassado, teve revertida a sua cassação e pôde conseguir ocupar esse cargo. Secretário Nacional de Política Agrícola, que é subordinado ao Ministério da Agricultura. Perfeito. Ele nomeou o diretor da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, Tiago dos Santos. E essa pessoa, diretor da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, é quem realizou o leilão. E o leilão realizado por quem ele indicou, a pessoa que ele indicou que realizou o leilão, tinha como participante uma empresa do filho do Neri Geller. Então, olha só, ele, secretário nacional de Política Agrícola, nomeia o diretor da CONAB. O diretor da CONAB faz o leilão. E nesse leilão participa o filho de quem nomeou o coordenador do leilão. Tudo errado. Violação total ao princípio da impessoalidade e talvez ele devesse ter falado antes com o ministro da Agricultura. Diego Tavares. Pois é, professor Capês, é cedo para dizer se o Neri Geller pessoalmente determinou ao seu diretor da CONAB que comprasse através da corretora do próprio filho. Mas será que não houve nenhuma pressão? Será que não se sentiu pressionado esse diretor para comprar através da corretora do filho do chefe? Será que ele pode ter sentido o seu cargo ameaçado caso o certame fosse vencido por alguma outra empresa? Ou como foi esse certame? Nós não sabemos nem se teve de fato concorrência. Tudo isso precisa ser ainda apurado, mas fato é que tem cheiro de muita coisa ruim aí. O que é a corretora? O que é a corretora que faz? No caso aqui, a Foco Corretora de Grãos. É a empresa que vai intermediar toda a compra. Ela vai buscar quem é o vendedor de arroz lá no exterior que vai fazer o fornecimento para suprir a suposta deficiência no abastecimento brasileiro, que eu repito, sequer sabe se essa deficiência existe ou existirá. Para esse ano, a safra, como nós estamos aqui exaustivamente dizendo ao longo da programação, a safra está garantida. Vai ter arroz na prateleira dos supermercados para esse ano. E a safra do ano que vem depende, evidentemente, da reestruturação, principalmente da infraestrutura do Rio Grande do Sul. Como nós sempre criticamos aqui também, a atitude prematura do governo em investir tanto dinheiro que poderia ser revertido à reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, à reconstrução da infraestrutura, à ajuda para os agricultores, ao invés de fazer isso, pegar esse dinheiro e mandar para os produtores asiáticos. E aí sim, passando por esses filtros, como infelizmente nós temos que noticiar aqui, filtros que propiciam escândalos de corrupção, malversação do dinheiro público, desvios de verba pública, enfim. Muito triste que nós tenhamos que noticiar isso, considerando a grave crise do sul do país. Exatamente. 7 bilhões de reais que vão para produtores asiáticos, quando os agricultores do sul já colheram toda a safra para esse ano. Portanto, mais uma crítica a esta decisão administrativa. Mas aqui a informação é sempre prioritária. Vamos conversar agora com o repórter Bruno Pinheiro, que nos traz mais informações e os bastidores sobre a exoneração de Neri Geller. Boa tarde, Bruno. Conta pra gente tudo. Ótima tarde a você, que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Conversei agora há pouco com o diretor, que é então ali do Ministério da Agricultura, o ex-deputado, ex-ministro Neri Geller. Ele me confirmou
pedido... Nós estamos nesse momento, atenção, nesse momento caiu o áudio, nós estamos com um problema de conexão, as informações estão sendo passadas agora sobre os bastidores, retornamos contato, estamos te ouvindo, Bruno, você estava sem o som. Bom, vamos lá então. Eu conversei agora há pouco com o ex-ministro e ex-deputado e agora ex-diretor, que é o deputado Nery Geller, sobre esta exoneração. Ele me disse que recebeu com muita tranquilidade esta informação. Então é importante ficar claro que não houve uma solicitação de uma exoneração. Ele recebeu o comunicado dessa exoneração após essa repercussão de várias críticas e várias denúncias também envolvendo este leilão, sobre esta compra do arroz, após ser informado pelo governo federal que seria necessário essa licitação, este leilão, por conta da falta de arroz que iria acontecer. Mas não houve um levantamento, um apontamento por parte do Ministério da Agricultura em quais regiões essa falta de arroz iria acontecer. Não é de hoje que vinha uma certa insatisfação, tanto por parte de Nery Geller, como essa ligação com o ministro da Agricultura, com o ministro Carlos Fávaro. É importante relembrar um pouquinho que lá no início havia por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin que o Nery Geller fosse o ministro da Agricultura e não o ministro Carlos Fávaro. Mas por algumas consequências ali no Supremo Tribunal Federal, ele aguardou em off, como chamamos, resolver isso aí, acabar com este julgamento para ele conseguir retomar, assumir um tipo de uma função, um cargo dentro do governo. Nisso, o ministro Carlos Fávaro foi ganhando espaço. Com a chegada de Nery Geller, ele começou a fazer algumas amarrações, algumas ações dentro do governo, foi ganhando espaço e agora acabou se envolvendo nessa situação que tem uma denúncia que envolve, então, esse ex-assessor de Nery Geller. Ele me disse que está muito calmo. Hoje ele chegou a cumprir expediente na sede do Ministério da Agricultura, quando recebeu a informação. Ele me disse que retorna ainda hoje à sua sala, retorna ao Ministério da Agricultura e que ainda hoje ele vai se manifestar, vai emitir uma nota explicando tudo o que aconteceu. Mas, repito, de forma oficial, foi um convite, como nós sempre falamos, convidado a se retirar do Ministério da Agricultura. Foi uma decisão interna ali e que foi oficialmente comunicada nesta segunda-feira na capital federal. Fernando Capês. E uma outra informação, eu conversei também na sede, conversei na Companhia Nacional de Abastecimento. Este leilão está cancelado e uma nova medida será anunciada. De que forma que essa contratação, que esse serviço será realizado? O arroz, o leilão recentemente feito, ele está cancelado por parte do governo federal. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Nós voltamos aqui com o debate. Eu quero ouvir a opinião jurídica. Nós temos aqui um advogado criminalista que já defendeu várias personalidades. Lembra para nós alguns dos seus clientes aqui, o Luiz Fernando? Estava te falando, né, Capês? Teve uma época que foi engraçado, porque a gente, no escritório, a gente defendia em causas diferentes quase que todos os candidatos à presidência da República. Na eleição de 2002. Não defendíamos numa ação de um contra outro, obviamente, mas os candidatos ali em 2002. O Lula havia sido nosso cliente, o José Serra havia sido nosso cliente, o Ciro Gomes havia sido nosso cliente, a Rosiana Sarney, que se posicionou, mas depois retirou a candidatura, havia sido nossa cliente. Então, a gente realmente faz uma advocacia técnica, não uma advocacia politizada, né? Eu queria te fazer o seguinte, então, já que você é um advogado experiente, eu quero a tua opinião jurídica. Nós temos aí já o Código Penal, o artigo 337 do Código Penal. Eu vou passando aqui, enquanto isso, eu vou lendo aqui para você. Veja se já há motivos para a instauração de uma investigação criminal sobre esses fatos, que podem ser fatos graves. O Código Penal aqui tem contratação ilegal em licitações. Então, nós estamos aqui, olha o artigo 337, tá aí, ó. Dar causa à contratação fora das hipóteses previstas em lei. Não dava para contratar essa empresa caso ela viesse a ganhar. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo da licitação. Frustrar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente do objeto da licitação, o caráter competitivo. E o 337G,
patrocinar interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Nesse caso, vamos voltar aqui, o Poder Judiciário não chegou a decretar, mas o Código Penal ficou muito mais rigoroso. O simples fato de você dar causa a uma possibilidade de anulação da licitação, que foi uma concorrência, um leilão, por si só já é crime. Deve haver uma investigação? Você acha que precisa de ter representação? A Polícia Federal já teria obrigação de instaurar um inquérito? Advogado experiente, pouco importa a sua ideologia, você é competente. Faça uma análise jurídica dos casos. Olha, Capês, eu acho que a gente deve salientar que o resultado, né, não ocorreu. O prejuízo não ocorreu, felizmente, porque o governo admitiu, de certa forma, que a história, disse o Diego Tavares, que não cheirava bem a história. Eu digo que a história cheira a arroz queimado, né? O governo agiu bem ao anular esse leilão. Essa saída do Geller é importante para dar claridade à investigação, transparência à investigação, para que não haja qualquer tipo de influência. Agora, isso daí é um crime que a gente chama de crime de mera conduta. O fato de não ter havido um resultado danoso, e não houve, ainda bem que não houve, não quer dizer que o crime não tenha sido praticado. O simples fato deles possivelmente terem tentado fraudar essa licitação, não há outra palavra, né? A velha fraude à licitação, prática tão comum e corriqueira nesse nosso Brasil, já é criminalizado, ainda que a fraude não se consume, né? Que não haja um proveito financeiro a isso. Então, eu acho que o próximo passo aí, claro, essa exoneração do Geller acabou de acontecer. Eu acho que o próximo passo, primeiro, aguardamos as explicações do ministro da Agricultura, para a gente, né, para o país tomar ciência de como é que o governo está enxergando isso, mas me parece que é uma obrigação da Polícia Federal baixar uma portaria e iniciar uma investigação sobre esses fatos. É muito dinheiro envolvido, são 7 bilhões de reais. Impressionante, né? Essa capacidade do ser humano querer faturar em cima da tragédia, da desgraça, né? Desde coisas pequenas, né? Pix falso para entidades inexistentes, pequenos golpes, desvio de suprimentos doados, essa quantia imensa, esses 7 bilhões, de um arroz duvidoso, que a importação é controvertida, ao que parece mesmo desnecessária. Vamos ver os desdobramentos disso, vamos ouvir, vamos aguardar o ministro da Agricultura, mas eu aguardo que a Polícia Federal baixe uma portaria e instaure um inquérito policial. O inquérito policial é uma forma de investigação, não quer dizer que já se está condenando previamente quem quer que seja, mas uma apuração sobre esses fatos me parece que é devida. Olha, Raquel Galinatti, você delegada de polícia, o Diego Tavares usou uma expressão, cheira mal. O Luiz Fernando Pacheco diz, tem cheiro de arroz queimado. É estranho, porque se a sociedade pré-existia ao leilão, no mínimo ele deveria ter se afastado antes, não depois que descobriram. Então, uma investigação sob o ponto de vista criminal por parte da Polícia Federal e de uma improbidade por parte da Procuradoria-Geral da República me parece inevitável. Acredito que sim. O fato é notório, indícios de autoria e materialidade escancarados. Existe, sim, crimes de ação penal pública incondicionada, de acordo com tanto o aí relatado, artigo 337 do Código Penal, corrupção, compulsão, crimes contra a licitação, tanto especificamente na lei de licitação como no Código Penal, fraude à licitação e diversos outros crimes, dentre falsidade ideológica. São várias ações criminosas, atos criminosos que devem ser, sim, apurados e identificados. E a sociedade, ela merece uma resposta do Estado em relação a isso. Só para encerrar,
São 14 horas e 31 minutos. Repita. 14h31. Uma última pergunta aqui para a Ana Beatriz Hirsch, para a gente mudar já de assunto. Tem câmeras corporais entrando, uma questão aí do Supremo Tribunal Federal. Mas, Ana, se existe uma dúvida quanto à necessidade de gastar 7 bilhões de reais. Se os agricultores do Sul dizem, não precisa, nosso arroz é de melhor qualidade e já foi colhido. E essa importação vai atrapalhar a nossa recuperação para o ano que vem. Se gasta 7 bilhões numa licitação suspeita, ela é suspeita, tem que ser investigada. Custa o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, ouvir os agricultores do Rio Grande do Sul, dar mais transparência e ouvir antes de tomar uma decisão como essa? Não, pois é, Capês, você acabou apresentando a resposta que é a mais lógica e razoável e esperada, que serve para tantas coisas que acontecem nesse governo. Nós aqui, que estamos diariamente discutindo notícias, que somos advogados, então entendemos um pouco melhor das leis, temos muita dificuldade em compreender certas ações deste e de outros governos também. E essa é uma delas. Para mim, é muito lógico se pensar que se houve um abalo à agricultura do Rio Grande do Sul, as primeiras pessoas que devem ser ouvidas são os agricultores do Rio Grande do Sul. E junto com eles devem ser encontradas soluções que façam com que eles consigam recuperar as atividades dele sem prejuízo ao fornecimento do arroz, se o caso. Eu acho assim, tudo que é feito com pressa dá mais margem para ser feito da forma inadequada. E esse leilão é mais uma prova disso. Então, mais uma vez, é dada a lição que antes de sair por aí fazendo licitações e propondo soluções que os próprios envolvidos não entendem como razoável, é preciso de um corpo técnico, pessoas capacitadas tecnicamente e não envolvidas de forma política para conversar com as pessoas que estão envolvidas com a situação de calamidade e encontrar aquilo que vai ser melhor para elas. Então, você tocou num ponto importante, só o Diego Tavares. É isso que fica complicado, porque vários agricultores estão se mobilizando, agricultores do Rio Grande do Sul, tem uma ação popular proposta, o deputado federal Marcel Van Hatten e um deputado estadual, que não me lembro o nome agora, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, estão se colocando contra. Eu não sei se é importante ou não é importante, mas se há uma dúvida, nós temos que ouvir quem está diretamente afetado. São os agricultores. Se a safra já foi colhida, para que gastar 7 bilhões de reais? E, professor Capês, não é só uma questão de abastecimento brasileiro, é uma questão também de mercado. Essa importação de arroz feita dos países asiáticos, que é sempre bom repetir, nós não temos certeza sobre o tipo de mão de obra que é utilizado na produção, nós não sabemos se os defensivos agrícolas que eles utilizam são permitidos aqui no Brasil, dentre tantas outras questões, tornam muito clara a conclusão de que seria muito melhor investir isso dentro do nosso próprio mercado e garantir que o Brasil siga sendo um país autossuficiente na produção de arroz, porque esse arroz que virá da Ásia será embalado aqui pelo governo federal e vai para as prateleiras com o selo arroz comprado pelo governo federal, esse arroz vai vir um preço que é praticamente impossível para o produtor local competir com esse preço. Então, isso vai ser um verdadeiro desestímulo para que essas pessoas que perderam as suas propriedades, que estão buscando agora se reestruturar para voltar a plantar o seu arroz, dedique a sua terra a esse tipo de cultura. Então, o que pode acontecer com isso é um abalo no mercado que torne o Brasil dependente de arroz exportado, sabe-se lá, de arroz importado, sabe-se lá por quanto tempo. Então, não só sob o ponto de vista da incerteza, da necessidade dessa política pública, mas diante da certeza do abalo que essa política pública vai causar no mercado interno, seria indispensável ouvir o produtor, que conhece o mercado, que sabe diagnosticar a situação e colaborar para a construção de uma solução. Isso, infelizmente, não está sendo feito e nós estamos expendendo novamente a quantia de 7 bilhões de reais, que é muito mais daquilo que é estimado para a reestruturação do Rio Grande do Sul, só para a compra do arroz. Vamos acabar com o mercado que nós temos aqui dentro, vamos deixar uma janela aberta para a prática de crimes de corrupção, como nós estamos noticiando aqui, infelizmente, e, fora isso, não vamos colaborar em nada para a reestruturação do Rio Grande do Sul. Diego Tavares, só para esclarecer a nossa audiência, esse leilão está cancelado. Essa compra de 7 bilhões, ela, por enquanto, ela está cancelada. Até segunda ordem,
ela não vai acontecer, ou se vier a acontecer, vai acontecer muito possivelmente em outras bases. Então, vamos tirar desse limão uma limonada, né? Desse episódio aí lamentável aí do Geller, né? Vamos ouvir, ele vai explicar e tal, mas ao que parece a coisa não andou bem aí. Mas que bom que o governo tenha agido rápido, tenha cancelado esse leilão e haverá oportunidade, inclusive, de se rever a necessidade e a conveniência dessa compra. E a gente espera que a Comissão de Fiscalização e Controle de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também a Comissão de Agricultura tome providências para dar transparência, para a gente saber se é necessário ou não gastar 7 bilhões de reais.